Senhor e louvando ao Deus, ao nosso Deus, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Voltando à nossa série, falando sobre fé provada e a fé aprovada. Hoje queremos falar sobre a vida de José. José é um homem que tem um legado recebido do seu pai Jacó, do seu avô Isaac e também do seu bisavô Abraão. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã é se você já fez seu testamento. Você já atestou para os seus filhos aquilo que você quer deixar como legado? E se você fosse fazer o seu testamento hoje, qual seria a sua principal preocupação? Saber se o seu filho terá boa educação, nas melhores escolas, saber se o seu filho terá um abrigo, uma casa para ficar, ou saber que o seu filho terá boa comida, boas roupas. Qual é a preocupação, qual é a ansiedade que sonda o seu coração? Porque quando olhamos para a vida de José, vemos que todo o trabalho pelo qual Jacó fez, trabalhou, desenvolveu, trapaceou para conseguir tudo aquilo que ele tinha, de nada valeu na vida de José. Todas essas coisas ficaram para trás. Com 17 anos, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. E ali então, apenas o verdadeiro valor, o verdadeiro legado que havia sido vivido por Abraão, Isaac e Jacó, o sustentaram durante aquele tempo ali. Porque ali ele não podia contar com seus irmãos, não podia contar com seu pai, não podia contar com a sua mãe, apenas com a ajuda do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer ao povo de Israel que deveria inculcar na cabeça dos seus filhos o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio para a vida. Sem o Senhor nosso Deus, nós temos que temer. Sem o Senhor nosso Deus na nossa vida, nós precisamos ficar muito preocupados. Se os nossos filhos não estão fundamentados na fé, de nada vai adiantar a boa casa que você quer deixar, o bom emprego que você quer que ele tenha, os bons estudos e as boas faculdades que ele fizeram, porque ele terá que ter medo, muito medo, porque somente no Senhor podemos confiar, somente no Senhor podemos esperar. E quanto tempo esperar? Vamos olhar na vida de José, e ele vai esperar quase 20 anos aproximadamente, até ver de fato o Senhor agindo poderosamente na sua vida. José recebeu um legado do seu bisavô Abraão, que confiou nos caminhos de Deus. Os caminhos do Senhor são sublimes, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos próprios caminhos. Ele confiou e ele recebeu de testamento do seu avô Isaac, quando escolhe bem o parceiro da sua prova, aquela que ficaria ao seu lado durante toda a vida. Recebe de Jacó o legado de que,
mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo sendo trapaceiro, a graça de Deus nos alcança, a misericórdia do Senhor nos alcança, apesar de quem somos. Por isso, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é a confiança na palavra de Deus. É confiar em Deus sobre todas as coisas. E nessa manhã eu quero falar acerca da fé provada e aprovada de José. Hebreus capítulo 11, versículo 22 diz: pela fé, José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Esse homem era um homem visionário, era um homem de visão, era um homem que conseguia interpretar sonhos através do dom que o Senhor havia lhe dado. Esse é um homem que tem uma visão futurista de algo que está por vir, de algo maior do que ele próprio. E ele, pela fé, ele diz que Israel sairia do Egito, e quando assim o fizesse, deveria levar os seus ossos para ser sepultado na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Aonde queremos passar a eternidade? No Egito ou na Canaã celestial? Aonde queremos sepultar os nossos filhos? Neste mundo que perece, ou queremos que eles vivam eternamente na presença do Senhor? A fé aprovada, ela mantém o seu foco em Deus. E manter o foco em Deus não foi fácil na vida de José. Há 4 momentos na vida de José. Ele é rejeitado pela família, seus irmãos o vendem como escravo. Ele é incriminado no seu trabalho, quando na casa de Potifar, a esposa de Potifar vai tentar seduzi-lo e se deitar com ele, ele precisa fugir, se desvencilhar dela, então ela mente, ela o incrimina, diz que ele tentava abusar dela. Depois de lançado na prisão por Potifar, ali ele vai ficar um bom tempo, e embora o Senhor o abençoe, vai ter a experiência do padeiro e do copeiro, aonde ambos vão ter um sonho, e José interpreta esses sonhos, e diz que o padeiro seria morto, de que o copeiro voltaria ao seu trabalho, e ele pede então para que o copeiro se lembre dele, quando ele fosse restituído ao seu cargo. E ele se esquece da promessa e esquece José na prisão. E por fim, então, ele é testado no poder, quando Deus o coloca como chefe, como governante de todo o Egito, juntamente com Faraó. E aqueles que o haviam rejeitado, aqueles que o haviam vendido, vão necessitar de recorrer ao Egito para que pudesse então alimentar a eles e a sua família. E José, com o poder em suas mãos, poderia mandar matá-los, executá-los, prendê-lo, torná-los escravos do Egito, mas ao contrário, da mesma maneira que ele experimenta a misericórdia do Senhor, e da mesma forma que ele viu a misericórdia do Senhor sendo derramado sobre a vida de Jacó, seu pai, ele assim também o faz. Podemos resumir a vida de José, dos 0 aos 17 anos, mudanças e problemas internos na família. Dos 17 aos 30 anos, ele vive uma vida fora de controle, de escravidão, de acusações, de injustiças, de prisões. E dos 30 anos até os 110 anos, ele é honrado em todo o Egito e acerta conta com seus irmãos e volta a viver em paz com a sua família. A nossa fé, para que ela seja aprovada, ela necessita ser provada.
E a provação é que separa o joio do trigo, é o fogo, é o ardor da chama, é a vida que vai sendo consumida por diversos fatores e circunstâncias, que vai expurgando na nossa vida aquilo que é palha, aquilo que é feno, aquilo que é madeira, aquilo que não presta, e vai permanecendo apenas o ouro, aquilo que é puro, para que assim possamos de fato extrair da vida o melhor e de fato ser plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Mas muitos não aceitam, muitos não concordam, muitos não conseguem suportar a fornalha e perecem, e desistem da caminhada, e desistem da jornada, não aguentam as cãibras da maratona, não aguentam o cansaço que a maratona impõe, e assim vão desistindo. Mas aqueles que confiam no Senhor e perseveram, eles vão se livrando de tudo aquilo que atrapalha, eles vão se afastando tenazmente do pecado que assedia, e eles vão prosseguindo com firmeza nos seus passos, até alcançar a imarcessível coroa da justiça e da glória do Senhor, que está em Cristo Jesus. Por isso eu e você precisamos manter firmes o nosso olhar naquele que é autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Portanto, olhemos para a vida de José, essa fé aprovada, que mantém o seu foco em Deus, começando pelo princípio da rejeição pela família. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela fala acerca de Yahvé, ou Ravé, alguns chamam de Javé, algumas religiões chamam de Jeová, mas essa não é a melhor transliteração. Jeová seria do latim, mas o hebraico a expressão é Ravé, Yahvé, uma expressão que nos lembra acerca do eu sou, o Senhor. Moisés se refere sempre a Deus como Senhor, como Ravé, Yahvé. Essa palavra é tão forte dentro do hebraico, havia tanto temor no povo de Israel em relação a essa revelação soberana de Deus, quando Deus fala a Moisés que Ele é o grande eu sou, o grande Senhor, o absoluto Senhor, que toda vez que o amanuense, aquele que escrevia as Escrituras, o que fazia cópias das Escrituras, o que temos hoje em nossas mãos são cópias, e graças a Deus por elas, porque por serem escritas em papiro, em rochas, em cascas de madeira, elas eram muito frágeis. Somente depois começa a se escrever em couro e no papel, em coisas mais substanciais e duradouros. Mas até então era necessário produzir muitas cópias. Com o passar do tempo, elas rachavam, elas quebravam, elas se deterioravam. Então havia necessidade, e muitas cópias foram feitas. E toda vez que ia se escrever essa palavra, Senhor, ou Yahvé, ou Ravé, Javé, o amanuense, ele precisava se banhar, trocar a sua roupa e trocar a pena, apenas para escrever Senhor. E aí você pode depois fazer uma análise aí do Pentateuco, não é? Livro de Gênesis até Deuteronômio, você vai ver quantas vezes a palavra Senhor aparece. Há duas expressões ou duas tradições. Israel foi dividido ao meio. Então ficou as tribos de Judá e as tribos de Israel. 10 tribos em Israel e 2 tribos em Judá, os 12 filhos de Jacó. E ali haviam 2 tradições orais, a tradição javista e a tradição eloísta. Por isso, em alguns momentos você vai ver escrito lá Deus, Elohim, e em outros momentos Ravé, Senhor, Javé, Senhor dos exércitos.
Senhor soberano. Então são duas tradições orais que se formam a partir de toda a experiência vivida. Então o Antigo Testamento e a Bíblia hebraica é a história da revelação de Deus. Deus não era conhecido. Deus vivia a eternidade, não havia céus, não havia terra, não havia absolutamente nada. E Deus então começa a se revelar. O primeiro momento são teofanias, ou seja, Deus aparecendo, Deus de fato criando todas as coisas. Deus apareceu da eternidade e criou, passou a existir todas as coisas, criou tanto as coisas celestiais, anjos, quanto também as coisas terrenas, animais, homens, seres viventes, toda a criação. E a partir desse momento, Deus se revela. Isso é uma teofania, ou seja, é um Deus que aparece. Capítulo 1 a 11, nós vamos vendo o tempo todo a expressão, e Deus desceu, e Deus foi até eles, e Deus esteve com eles, e Deus apareceu a Abraão, e Deus apareceu a Noé, e Deus na viração do dia se revelava a Adão. Havia uma relação direta, uma teofania, Deus aparecendo. Mas a partir do capítulo 12 até o capítulo 35, isso muda. Agora Deus fala. De que maneira? Através de sonhos e de visões. Deus se revela, Deus aparece a Abraão diversas vezes em sonho. Deus aparece a Jacó em sonho. Deus se revela, Deus vai se revelando de maneira a falar aquilo que Ele tinha proposto para a vida do seu povo. E por fim, então, a partir do capítulo 36 ao capítulo 50 de Gênesis, nós vemos a providência divina. Agora é Deus quem conduz a história. Agora a ação é divina. Não há mais a interferência humana, é Deus controlando todas as coisas, é Deus agindo poderosamente e se revelando quem Ele é. E é justamente nesse momento da providência divina, na condução de Deus na vida das pessoas, como de Moisés, por exemplo, que vai nascer num tempo onde o rei Faraó manda matar todos os meninos, e Deus então toca no coração de Joquebede para que coloque esse menino num balaio, num cesto, e coloque no rio Nilo. E pede Miriam, sua irmã, que fique de longe a observar, e Deus conduz esse pequeno cesto frágil até aonde a princesa, futura rainha do Egito, estava tomando banho. Deus conduzindo. Deus conduz José até a prisão. Deus conduz José da prisão até o trono. E Deus depois vai conduzir durante 40 anos o povo pelo deserto. E Deus tem conduzido a história até hoje. Hoje nós vivemos na época da providência divina. Deus realizando a história. O pacto da graça, não mais das obras. Não mais dizendo, Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. E Abraão poderia dizer, eu não, Senhor. Agora Deus não faz mais isso. Deus não diz mais ao homem o que fazer, Deus mesmo faz. Deus mesmo se revela. Ele é o Deus encarnado, Deus que vem até nós. E aí, dentro dessa providência divina, Deus coloca com que o coração de Jacó se torne muito mais amoroso, muito mais inclinado para José do que para seus irmãos. Isso vai promover ciúmes. Deus ainda dá um sonho a José e diz e José, na pretensão, no orgulho do seu coração, porque José, nós temos a ideia de José, um José completamente temente a Deus, um José completamente
desprovido de maledicência, mas não é isso que a história nos revela. A história mostra que ele era soberbo. Quem quebranta o coração de José para perdoar os seus irmãos é o próprio Deus. No primeiro momento, José pune os seus irmãos, coloca medo, coloca pavor no coração dos seus irmãos, porque eles não o reconheceram. Mas José pega o seu sonho e ele revela para os seus irmãos e diz: olha, eu vejo 12 feixes de trigo e um outro feixe que sou eu, e vocês vão se inclinar diante de mim. Depois ele tem outro sonho, e ele diz que os astros, o sol, a lua, se referindo aos seus pais, também se dobrariam a ele. E por isso, os irmãos o odeiam. Diz a palavra do Senhor que Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Lá em casa a gente sempre está brincando, né? Isso, né, os pais não assumem, mas é uma realidade. Sempre tem o filho predileto, né? Sempre há. E Jacó deixava claro, embora Judá fosse o mais velho, mas ele deixava claro aí essa rejeição, ou essa pretensão pelo o filho quase que caçula. Benjamim será o caçula. E aí no versículo 4 do capítulo 37, diz que os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele e odiaram-no, e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então uma cisão é proposta por Deus naquela família, através do amor do pai. E Deus então usa a providência, a sua providência divina, para fazer com que os irmãos de fato odeiem ainda mais a José, ao ponto de mandá-lo para o Egito como escravo. Perceba que dentro da providência de Deus, Deus não permite que José seja morto por causa do ódio dos seus irmãos. Diferente do que acontece, por exemplo, com Caim e Abel, onde Caim, odiando seu irmão, o mata. Diferente José, há uma proposta ali, pela própria intervenção divina, de que ele fosse vendido. E eles vão ainda odiá-lo mais, diz o versículo 8, quando José, além de ser muito mais amado que os irmãos pelo pai, também diz que eles teriam que se submeter, que José reinaria sobre eles. Dentro da cultura de Israel, né, e da cultura da época, o primogênito é quem tinha o governo, o domínio. Mas José diz: não, eu vou governar sobre vocês. E aí eles começam a ter ciúmes. Mas o pai, Jacó, já havia experimentado da misericórdia e da graça de Deus, sabia que Deus estava movendo a história, através de Abraão, Isaque e Jacó. Deus já não fala mais através de sonhos e visões para Jacó. Apenas José está tendo essas revelações divinas, mas isso vai cessar também, porque se você perceber depois, ele vai ser intérprete de sonhos, não dos seus próprios sonhos, mas dos sonhos dos outros. Deus vai se revelar a ele de outra maneira, através da sua providência, através do seu cuidado. E diz o versículo 18, que ao verem de longe, antes que chegasse, planejar, o Senhor estava com ele. O Senhor estava fazendo com que ele prosperasse, que fosse adiante. Quando a gente tem a ideia de prosperidade, a gente acha que prosperidade é recursos, é dinheiro. Não, prosperidade é avançar, é continuar, é ir além de onde você está. E o Senhor abençoa a casa do egípcio, por causa de quem? De José.
Versículo 6 diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo. Só que tem um problema, José era atraente, de boa aparência, e estava prosperando, estava fazendo o negócio do seu patrão melhorar. E a mulher então de seu senhor começa a cobiçá-lo e convida-o, e diz: venha, deite-se comigo. E aí está a segunda prova na vida de José. Porque José poderia ter se deitado com aquela mulher, mas diz o versículo 9, que ele faz uma pergunta àquela mulher: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabe de que a prosperidade que ele está experimentando é algo que vem do Senhor. E o pecado nos afasta de Deus, e o pecado retiraria a bênção de Deus de sobre a sua vida. E ele diz: como posso eu cometer algo tão perverso? Deus tem me abençoado tanto, Deus tem me feito tanto prosperar. Eu poderia a essa hora já estar morto pelos meus irmãos, mas Deus não permitiu que os meus irmãos me matassem, mas me vendessem como escravos. Eu poderia estar agora movendo um moinho, poderia agora estar debaixo das vaidades de Faraó, sendo açoitado, chicoteado, mas o Senhor me colocou como escravo na casa de uma pessoa poderosa, e essa pessoa, através da ação de Deus, me deu o direito de ser mordomo, de governar essa casa, de administrar essa casa. E lembre-se, José era novo. Quando ele foi para o Egito, ele tinha seus 17 anos, um menino ainda. E Deus o abençoava, e Deus o fazia prosperar tanto. E ele percebe isso. E ele diz: como eu posso pecar contra Deus? Como eu posso cometer algo tão perverso contra um Deus soberano que me ama e que é providente sobre a minha vida? Aquela mulher então, chateada por não consumar o desejo da sua carne, vai contar para o seu marido e vai replicar a história, e vai espalhar o boato, e vai dizer: aquele escravo hebreu, versículo 17, que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Seu senhor ficou indignado, mandou buscar José e o lança na prisão. Novamente, José, que antes estava numa cisterna, agora é lançado numa prisão. Mas diz a palavra do Senhor que Deus não fica na casa de Potifar, mas o Senhor segue José até a prisão. Diz o texto: José ficou na prisão, mas, versículo 20 e 21, o Senhor estava com ele. Esse é o segredo na vida de José. Esse é o segredo na nossa vida, a providência de Deus. O tempo todo Deus está conosco, o tempo todo Deus está ao nosso lado. E ali mais uma vez José vai achar favor, vai achar graça. Antes ele teve a graça dos irmãos, não o matando, mas o colocando numa cisterna. Às vezes a gente acha que graça é abundância de bênção. Não, graça é nos livrar da morte. Graça é nos livrar do local onde nós deveríamos de fato estar. E Deus então concede graça, tirando ele daquela cisterna, coloca na casa de Potifar. A graça de Deus faz com que Potifar lhe dê todo o governo da sua casa.
Depois ele é lançado por causa de mentiras numa prisão e novamente o Senhor está com ele, ele concede graça. Agora o carcereiro daquela prisão não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Perceba, rejeitado pela família, mas amado por Deus. Incriminado no trabalho, mas amado por Deus. E aí nós vamos para um terceiro estágio da fé, onde agora ele é esquecido na injustiça. Diz que ali naquele cárcere, José se tornou quase que um conselheiro. E ele ajudou um colega de prisão influente e foi esquecido por ele. Versículo 8 do capítulo 40 diz que tanto o padeiro quanto o copeiro disseram: nós tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Não pertence ao Senhor? A sabedoria de Deus não está acima da sabedoria dos homens. Tudo o que acontece não é providência divina. O que José está dizendo é isso. Olhem para mim, eu sou fruto da providência de Deus. E ele diz: contem-me o sonho. E quando tudo estiver indo bem com você, e aí eles contam o sonho, José interpreta e diz que o padeiro seria morto em 3 dias, o mordomo, o copeiro do rei, seria reposto no cargo em 3 dias, e de fato isso acontece. Então, quando ele está para ser livre, o mordomo ou o copeiro ali da prisão, ele diz: olha, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, fala de mim para Faraó, me tira dessa prisão, me tira dessa injustiça, me tira desse tormento, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E o chefe do copeiro, porém, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele. De fato, queridos e amados irmãos, a providência de Deus não se baseia nos nossos desejos, nas nossas vontades. José queria sair dali, talvez, provavelmente, para voltar para casa e contar para Jacó e dizer: pai, olha, meus irmãos me venderam, eles disseram que me mataram, mas está tudo errado. Mas o Senhor não queria isso. Havia propósito de Deus para que José estivesse naquela prisão, naquele cárcere, debaixo da guarda de Faraó, para que no tempo exato, no tempo oportuno, no tempo de Deus, não no nosso tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, o Senhor pudesse revelar os seus planos, o Senhor pudesse abrir as cortinas, revelar de fato o que Ele está fazendo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos a revelação plena de Deus. As Escrituras Sagradas nos foram entregues para que pudéssemos entender um pouco da mente do Senhor e ver o seu plano, desde o início até o final. Mas José não tinha a Bíblia em suas mãos. A Bíblia ainda estava sendo escrita. A história estava sendo revelada aos poucos. É muito fácil a gente olhar para o passado e crer, diante dos fatos que já ocorreram, diante das testemunhas que tiveram. Mas com José era diferente, com Jacó era diferente, com Isaac, com Moisés era diferente. Eles não conheciam a Deus, as suas experiências eram muito limitadas. O chefe do copeiro, por providência divina, não se lembra de José. Ao contrário, se esquece dele. 2 anos se passam, capítulo 41, versículo 1. E ao final dos 2 anos, então,
mais uma vez agora a sua fé é provada para que possa ser aprovada. Além de ser rejeitado pela família, além de ser incriminado no trabalho, além de ser esquecido numa prisão por causa de justiça, o foco de José permanece em Deus. O foco de José continua no Deus soberano, continua crendo que o Senhor está agindo, continua crendo que aquela visão lá atrás, de que Deus colocaria ele como governante sobre os seus irmãos, sobre o seu povo, se cumprirá na sua vida. A maratona não terminou, a jornada não terminou. E ele persevera. E agora sim, a fase final da sua vida é o teste final, onde Deus vai testá-lo no seu poder. Ao final de 2 anos, Faraó tem um sonho. Ele vai sonhar com vacas magras e gordas, com espigas magras e espigas gordas. E o chefe, então, do copeiro, 2 anos depois, disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. O Senhor é o Deus que quebranta corações. O Senhor é o Deus que move os nossos corações ao arrependimento. E aqui nós vemos o testemunho, uma confissão de arrependimento, uma confissão de pecado por parte do copeiro, onde diz: hoje me lembro de minhas faltas. 2 anos depois, o Espírito Santo do Senhor toca no coração daquele copeiro para que ele se lembre de José. E ele diz: olha, eu estava lá no cárcere quando eu fui preso, e eu encontrei um homem lá, e ele me revelou tudo aquilo que eu havia sonhado juntamente com o padeiro, e tudo que ele falou aconteceu. O padeiro foi morto e eu fui solto. E eu prometi a ele que contaria isso ao Senhor e falaria que ele havia sido injustiçado ali por estar preso. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. A providência divina não tem pressa, não é afobada. Ela faz tudo conforme os seus conselhos, a sua sabedoria divina. E Faraó então manda chamar José. E diz a José: eu tive um sonho, versículo 15, do capítulo 41, que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo. E olha o que José responde: isso não depende de mim. Lá no cárcere ele já tinha falado isso para o copeiro e para o padeiro. O Senhor, que conhece todas as coisas, pode interpretá-lo. Isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Por isso o Faraó lhe perguntou, verso 38, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Eu queria que nessa manhã você parasse para pensar nisso. O agir da sua vida até hoje leva as pessoas a dizerem algo semelhante como esse que foi dito a José: o Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito Divino está sobre a sua vida. Não há ninguém como esse homem. Eu creio que esse é o maior legado que nós podemos deixar como testamento para os nossos filhos, para a nossa família. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Sermos homens e mulheres que são movidos por Deus. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus, que vê a providência divina de Deus na sua vida diariamente. E o Senhor, Ele age soberanamente sobre a vida de José, sobre a vida de Jacó, sobre a vida dos irmãos de José, sobre a vida de Faraó, sobre a vida do copeiro, tudo para contribuir para a sua glória. Em tudo José glorificava a Deus, porque ele sabia que esses dons, essa habilidade,
não vinha dele, mas era dom do Espírito Santo do Senhor, e Faraó reconhece isso, e diz: esse homem é um homem de Deus, o Espírito do Senhor está sobre ele. E aí vem a grande prova, porque Faraó coloca José para administrar todos os recursos do Egito, e se cumpre então a palavra de Deus, o sonho revelado a Faraó, de que durante 7 anos haveria prosperidade, mas ao final desses 7 anos viria fome sobre toda a região do Egito, inclusive sobre Canaã, aonde Jacó e seus filhos se encontravam. E dado momento, José era o administrador, tudo passava pelas mãos de José, todo o dinheiro do Egito, tudo que entrava, tudo que saía, estava sobre a tutela, sobre o cuidado de José. E num dado momento, Jacó manda seus filhos irem buscar comida no Egito, porque os seus recursos haviam se esgotado. Jacó tinha se tornado um homem muito próspero, mas a fome foi tão severa, de que Deus fez com que Jacó, que era abençoado por Deus, que recebeu a herança da promessa do seu pai, Abraão e Isaque, agora estão com fome, estão na miséria, estão na falência. Os nossos recursos se acabam. Você trabalha a vida toda dizendo assim: eu quero deixar um futuro para o meu filho, eu quero deixar uma boa casa, eu quero pagar os estudos dele, eu quero que ele se forme. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a providência de Deus. Terremotos derrubam casas, fomes nos tiram da nossa terra. Nós muitas vezes nos achamos muito soberanos. Nós achamos que o futuro dos nossos filhos depende de nós, do nosso esforço, das nossas vaidades, das nossas conquistas, do nosso labor. Isso é mentira. Não depende de você. Ontem eu pregava aqui para a mocidade, eu dizia isso. Não somos nós. A história não é sobre o Ederson, a história não é sobre você, a história não é sobre os seus antepassados. A história é sobre Cristo. Só existe uma história, a história de Deus. Se você está nela, você prosperará. Se você não está nela, você será aniquilado. A Bíblia nos revela isso. Faraó foi destruído. A terra foi consumida. As riquezas se esvaíram. Porque essa é a vontade de Deus, essa é a soberania de Deus. Não é a história de José, não é a história de Abraão, não é a história de Jacó, não é a história de Isaque, não é a história de Judá, não é a história de Moisés, não é a minha história, é a história de Deus, da soberania de Deus, da providência divina. Esse Deus soberano, poderoso, glorioso, que se revela através de teofanias, de sonhos, de visões, e hoje se revela através da sua providência. Os irmãos vão lá buscar comida. José os reconhece. E José então começa a sua vingança. José vai fazer as coisas que fizeram com ele. Vai incriminar seus irmãos, dizendo que eles roubaram. Vai escravizar o seu irmão mais novo, deixando ele no Egito.
Aquilo que aconteceu, nós remoemos muito o nosso passado, e nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de agir com misericórdia. Até que Deus então quebranta o coração de José. Um dado momento, quando Benjamim, seu irmão mais novo, chega, Deus o quebranta. Porque ele está tentando fazer a mesma coisa que fizeram com ele, agora com seu irmão. E ele chora. E ele se volta então para os irmãos, capítulo 45, versículo 5, diz: agora não se afrinjam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Perceba, Deus me enviou à frente de vocês. Essa é a expressão que ele usa duas vezes, versículo 5 e versículo 7, mas Deus me enviou à sua frente. Versículo 8 diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Ele diz ainda, versículo 20, capítulo 50, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse vocês, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não é sobre não é sobre a sua família. Deus está interessado no mundo, Deus está interessado em salvar vidas. E se é necessário escravizar aqueles que Ele ama, se é necessário que Ele seja rejeitado, que Ele seja incriminado injustamente, que Ele seja esquecido, Deus o fará, para que haja êxito, para que haja êxodo, para que haja libertação, para que haja salvação. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele o enviou a essa terra para morrer pelos nossos pecados. A glória vem depois, não agora. Por isso, queridos e amados irmãos, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor vai dizer: mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós vivemos pela fé. Nós caminhamos pela fé, nós seguimos pela fé, não pelos nossos esforços, não pelo que eu posso fazer, não pelos meus recursos, não pelo meu talento, não pela minha sabedoria, mas pela providência divina. É por Ele que nos movemos. O justo, o servo de Deus, vive da fé. Não vive da sua poupança bancária, não vive do seu emprego, que pode se perder, não vive da sua saúde. E temos experimentado isso no nosso tempo. Pessoas que confiavam no seu talento e agora, na sua saúde, nos seus esforços. Se necessário for, Deus nos coloca nas prisões, para quebrantar o nosso coração e perceber que não é na nossa força. José, lá no início da sua jornada, com 17 anos, ele achava e dizia: eu vou governar vocês, eu sou melhor do que vocês, vocês vão se inclinar diante de mim. Mas antes que Deus nos exalte, Ele nos humilha. Ele nos humilha, para que a gente saiba que não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é no nosso poder, não é segundo a nossa vontade, não é segundo as nossas tramas, mas é segundo o querer e a vontade de Deus. E José entende isso. E Deus: olha, eu achava que tinha sido vocês que me venderam como escravos, mas não, foi Deus. Olha, eu achava que fosse a mulher de Potifar que tinha mentido contra mim e tinha me injustiçado, mas não foi, foi Deus.
Olha, eu achei que fosse o copeiro que tinha se esquecido de mim, tinha me abandonado. Não, não foi, foi Deus. Tudo era providência de Deus, tudo era o agir de Deus. E essa é a razão, por exemplo, que Jó vai dizer: agora eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. O Senhor sempre se levanta diante de nós. Mesmo diante de um jovem sendo vendido pelos irmãos como escravos, ali Deus estava agindo com misericórdia e graça, não deixou que ele fosse morto. Mesmo sendo injustiçado dentro do seu trabalho, Deus agiu e não permitiu que ele fosse morto, mas fosse colocado numa prisão. Mesmo sendo ignorado, rejeitado, dentro da prisão, Deus teve misericórdia e o poupou da sua execução, dando um sonho a Faraó e fazendo com que o copeiro se arrependesse, confessasse o seu pecado diante de Deus e diante de Faraó também, e trouxesse José para dentro do palácio, aonde Deus o queria, para cuidar da sua família, para salvar a vida de muitos, porque esse é o desejo de Deus, salvar o mundo do pecado. Essa é a razão que Deus deixou que o seu Filho Jesus fosse colocado no madeiro, fosse preso, fosse açoitado, fosse rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, porque a história de José é tipo de Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus irmãos, e tem sido até hoje. Ele foi preso, foi insultado, foi caluniado pelos da sua própria casa. Ele foi morto numa cruz, no madeiro, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus é tão bom, aleluias, Deus é bom, Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Agora eu pergunto para você, por que então eu não sou fiel como José? Por que eu não dou glória a Deus? Por que eu não glorifico a Deus com a minha vida? Por que eu insisto em achar que sou eu e não Deus? Cristo é real, aleluias. Famílias complicadas precisam de Redentor. Famílias complicadas precisam de Cristo Jesus. Eu não sei como é que está a sua família, mas dinheiro não compra felicidade. A sua presença, porque a gente às vezes achava, né? O grande problema é que eu trabalho demais, eu não tenho hoje tempo com a minha família. Aí Deus te deu tempo, e aí você percebe que o seu tempo em casa não muda nada. As crises continuam, às vezes até se intensificam. Famílias que não têm Cristo, mas eu não estou falando de Cristo, um santozinho dentro da sua casa, eu estou falando de um Cristo real, um Cristo verdadeiro. Nós precisamos de Redentor. E creia, Ele voltará para mim, aleluias. É Ele que está trabalhando. As angústias, os sofrimentos um dia vai acabar, vai cessar. Persevere, siga, o Senhor é contigo, confie, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus de glória, nós te louvamos, Senhor, pelo que Tu és, pela Tua providência, que sempre, ó Deus, sempre está conosco, seja nas tribulações,
seja nas angústias, seja nas aflições, seja em qualquer momento da nossa vida, o Senhor sempre está conosco. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Mesmo quando o Senhor envia pragas, mesmo quando o Senhor envia Covid-19, podemos perceber a Tua providência, a Tua misericórdia, o Teu agir. Deus santo, Deus poderoso, Deus de glória, nós te rogamos, ó Deus, pela vida da Tua igreja. Ó Deus, remova os postes ídolos que temos levantado, os altares que temos levantado dentro da nossa casa. Santo Deus, queremos, ó Deus, dar uma vida melhor aos nossos filhos e achamos que os tesouros dessa terra é a solução, mas eles são nada comparado ao Senhor. O Senhor é o Deus da abundância, mas o Senhor também é o Deus da fome, da seca, da miséria. Tudo está debaixo do seu cuidado, tudo está debaixo da sua providência. E por isso, ó Deus, nós te louvamos e te rogamos, ó Pai, que de fato Cristo esteja presente em nós. Que o mundo veja Cristo através das nossas vidas. Ó Santo Deus, desperta os nossos corações para essa vocação, para esse chamado, para sermos imitadores de Cristo Jesus. Para que os nossos filhos vejam Cristo em nós. Para que os nossos vizinhos vejam Cristo em nós. Para que a nossa esposa, os nossos cônjuges, ó Deus, vejam Cristo em nós. Para que o mundo, ó Deus, veja Cristo em nós. O mundo precisa de um Redentor. E o Redentor não sou eu. O Redentor da minha família não sou eu, o Redentor dos meus filhos não sou eu, o Redentor da minha própria vida não sou eu não sou o Salvador, Cristo é, e Ele precisa reinar em nós, para que haja salvação em nossa casa. Santo, Santo Deus, sabemos que o Senhor breve voltará, e nos alegramos nisso, e confiamos nisso, e perseveramos nisso, porque breve, ó Deus, o nosso sofrimento cessará, e louvado seja o Teu nome por isso. Por isso somos gratos ao Senhor pela Sua bondade, por ter nos enviado o Salvador Cristo Jesus, e porque Ele breve voltará. Obrigado, Senhor, por estar conosco.